tive meu filho em 2015, eu tinha 27 anos. E dentro de mim eu tinha, assim, um juramento silencioso que havia feito para mim mesma, que eu não ia me relacionar com o meu filho do jeito que se relacionaram comigo quando eu era criança, eu não ia repetir o que aconteceu comigo na vida dos meus filhos, mas eu não tinha recurso emocional para fazer diferente. Então, o meu filho cresceu, né, por muito tempo dentro desse rigor que eu tinha, desse autoritarismo que, na verdade, eu nem enxergava como sendo tal. Mas aí, quando ele estava com 2 anos e 3 meses, nasceu a minha filha também, e a gente estava morando na Suíça nessa época, e aí meu marido trabalhava fora o dia todo e eu ficava por conta das crianças. E aí, aquele rolê, né, de recém-parida, amamentando de madrugada, por conta de 2 crianças, o tempo todo sozinha praticamente, porque o marido só chega a casa no final do dia, esse sistema, esse corre, né, que é muito nocivo. E aí eu desabei. E nesse desabar eu me tornei um monstro, assim, eu estava detestando ser mãe, eu amava meus filhos, mas eu odiava essa rotina que eu tinha, eu odiava quem eu estava me tornando, extremamente desrespeitosa, tudo era na base do grito, eu já era extremamente autoritária, mas isso ficou ainda mais intenso, porque uma mãe exausta fica muito vulnerável mesmo. E aí, eu falo assim que um dia eu sentei na cama e eu pedi para receber algum sinal de alguma coisa, de algum lugar, né? Só que hoje em dia a gente sabe que o Instagram tem um esquema assim, que você fala as coisas e eles aparecem para você, né? A gente até acha que é uma coisa mística, mas não. Não é É o místico, né? Zuckerberg. É algoritmo mesmo. Aí apareceram para mim uns conteúdos sobre educação respeitosa e foi assim, match, instantâneo. Fez tudo muito sentido para mim. Isso foi em calma aí, deixa eu raciocinar, 2018. Uhum. Depois minha filha tinha mais ou menos 1 ano de idade quando eu descobri esse universo. E aí eu comecei a estudar de forma autônoma. Então eu comprei muito livro, fiz muito curso para eu estar numa relação mais respeitosa com as minhas crianças, assim. E aí chegou um momento que, por exemplo, no grupo de pais da escola, eles traziam algumas dúvidas, algumas coisas. Ai, gente, será que a gente pode fazer quando acontece tal e tal coisa com o nosso filho? E eu comecei a dar algumas dicas, assim, alguns conteúdos, mas de forma muito descomprometida. Uhum. E aí, uma hora eu pensei assim, né? Depois de algumas vezes que isso aconteceu, eu pensei, cara, peraí, se tudo que eu estudo para mim me faz tão bem, eu imagino que deve fazer bem para outras pessoas também. E aí eu criei o meu canal no YouTube dia 10 de maio de 2019, porque no começo eu não queria aparecer, vergonha e tal, né, e medo de ser julgada, então se você inclusive entrar no meu canal no YouTube e for lá nos primeiros vídeos, eu não apareço, eu faço mapas mentais e vou explicando os conceitos. E aí 1 mês depois eu abri meu Instagram, que na época se chamava Mãe Labarismo, Uhum. e aí eu mudei o ano passado para o meu próprio nome, porque eu não queria 2 coisas. Que se reforçasse a ideia de criar crianças e educar filhos é um trabalho unicamente de mãe. E segundamente, essa ideia do malabarismo, do ter que dar conta de inúmeras coisas ao mesmo tempo e não desequilibrar. Não é sobre isso. A gente é humano e a gente vai se desequilibrar em alguns momentos e tá tudo bem. Não é Uhum. sobre sustentar isso o tempo todo. Então, hoje em dia, meu foco é falar com adultos no geral, não só com mãe, não só com pai, com qualquer adulto que tenha crianças em suas vidas, para desenvolver uma relação mais respeitosa. E o mais legal é que eu recebo vários relatos de pessoas que não têm filhos, que nem têm crianças em suas vidas, mas se identificam com o conteúdo, estão cuidando da própria história, estão se relacionando com outros adultos de uma maneira mais respeitosa. Porque a verdade é que respeito é universal, independe da idade, independe de qualquer coisa. E isso é muito legal. Eu estou amando, assim, conseguir alcançar pessoas, porque no começo era sobre filhos, e agora eu vejo que é sobre humanos.